EcoSport ou Tucson, duas excelentes opções de SUVs no mercado de usados seminovos, todos equipados com motor 2.0, e nós vamos fazer um levantamento completo aqui em detalhes sobre custos para adquirir esse carro, documentação, seguro, cálculo de desvalorização média anual e também um levantamento completo de peças para você saber quanto que você vai gastar para adquirir e manter um desses dois carros. Então, se já gostou da ideia, deixa aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito e bora para a vinheta. Os carros aqui em análise temos de um lado um EcoSport Freestyle 2.0 16 válvulas, motor Duratec, ano 2014 com câmbio manual de 5 marchas. Do outro lado temos uma Hyundai Tucson GL 2.0 16 válvulas, motor só gasolina, é o motor Beta, ano também 2014 e câmbio manual. E já de início vou dizendo que eu escolhi as versões com câmbio manual porque o câmbio automático da Tucson é um câmbio um pouco mais robusto, mais confiável, porém o câmbio automático da EcoSport é aquele famoso Power Shift que deu muitos problemas durante o tempo que ele ficou no mercado. É uma configuração, é um câmbio que eu não recomendo. Então, para ficar uma comparação mais justa, vamos nos dois carros com câmbio manual. E nessas duas versões já vamos falar aqui de preços de aquisição, começando aqui pela tabela FIPE. E todos os preços que eu falar nesse vídeo foram cotados em maio de 2021. Então a tabela FIPE do EcoSport 2014 vai ficar em R$ 48.162. Já da Tucson, R$ 42.989. Então já vimos aí uma boa vantagem para a Tucson em questão de preço. Até porque a Tucson já estava há mais tempo no mercado, é um modelo que já vinha com um design um pouco cansado pelo tempo, e a EcoSport estava estreando esse design. Estreou em 2013, ela tem uma plataforma mais evoluída, ela é bem mais equipada, como vocês vão ver mais à frente, então por isso ela é um pouco mais cara, mesmo sendo do mesmo ano. E uma vez adquirido um desses dois carros, você vai precisar fazer a transferência de propriedade para o seu nome. Para ambos aqui, vamos somar R$ 193,26 e também as placas Mercosul. Se você estiver adquirindo esse carro de uma outra cidade e esse carro não tiver as placas, você vai precisar colocar uma média de R$ 250, preços aqui de Minas Gerais. Então, no ato da compra, você já vai ter desembolsado para a EcoSport R$ 48.605,26. Para a Tucson, R$ 43.432,26. E os custos para manter esses dois carros por ano? Vamos falar de documentação? Começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido 4% da tabela FIPE aproximadamente. Então, para a EcoSport vai ficar em R$ 1.926,48. Para a Tucson, R$ 1.719,56. Taxa de licenciamento, esse ano aqui em Minas, R$ 102,40 para ambos. E o seguro particular, considerando aqui uma média de 5% da tabela FIPE para ficar uma comparação mais justa, apesar de que na EcoSport pode ser que esse valor seja um pouco mais elevado do que eu vou falar, pelo preço das peças ali de acabamento, então pode ser que ultrapasse um pouco esse valor. Mas ficando nesse percentual que eu falei, vai ficar em R$ 2.408,10 para a Eco e R$ 2.149,45 para a Tucson. E a desvalorização desses dois carros? Começando pelo Ford aqui. O preço dele há 3 anos atrás de tabela era R$ 49.150. Diminuindo do valor atual e dividindo por 3, temos a desvalorização média anual de R$ 329,33, ou 0,68% ao ano. Então observem que, mesmo sendo na versão 2.0, que não é tão procurada quanto a 1.6, e mesmo com a Ford tendo saído do Brasil, e imaginamos que alguns carros poderiam cair bastante de preço, não foi o que observamos aqui na EcoSport, pelo menos não nos últimos 3 anos. Já para a Tucson, o valor dela de tabela de 3 anos atrás era R$ 45.805. Diminuindo o valor atual e dividindo por 3 também, dá R$ 938,67, ou 2,18% de desvalorização média anual. Então observe uma desvalorização mais alta da Tucson, apesar de ser um carro bem procurado no mercado de usados, mas aí frente à EcoSport, que ela é bem mais equipada, pode ser um dos motivos que fazem a Tucson perder um pouco mais de preço. E outro detalhe, que essa versão da Tucson aqui é a manual.
A versão automática tem uma desvalorização menor por ser mais procurada no mercado de usados. Então, o custo total anual para manter os dois carros, começando pelo EcoSport, vai ficar em R$ 4.776,31, ou R$ 398,03 por mês. Já para a Hyundai, R$ 4.920,08 por ano, ou R$ 410,01 por mês. Então, observem um custo anual praticamente empatado dos dois. O que a Tucson perde na desvalorização, ela ganha em valores de documentação, porque é um carro de tabela um pouco mais baixa, de valor de tabela um pouco mais baixo. Então, no final das contas, ela equipara essa diferença de desvalorização. Então, quase um empate técnico. E vamos falar agora de peças, mas antes, já sabe, né? Se tá gostando, deixa aquele like pra gente para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Sua inscrição vai ser muito importante para ajudar o YouTube a divulgar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. E bora falar de peças, começando aqui pelas pastilhas de freio, ambas da Bosch. Na EcoSport, um kit de pastilhas dianteiras vão ficar em R$ 164,00. Já para a Tucson, R$ 155,00. Preços bem aproximados. Discos de freio da Fremax para EcoSport, R$ 270,00. Para a Tucson, R$ 545,00. Velas, ambas da NGK. Para EcoSport, R$ 365,00. Para a Tucson, R$ 84,00, o kit com 4 velas para ambos. Pneus, coloquei aqui Michelin Primacy e pneus de asfalto, não são os ATR. Para EcoSport, nas medidas 205, 60, 16, vão ficar em R$ 2.396,00 os 4 pneus. Para a Tucson, os 4 pneus vão ficar em R$ 2.916,00. A diferença é porque na Tucson usa pneus de medida 235, 60, 16. São pneus mais largos, perfil um pouco mais alto, o pneu fica um pouco mais caro mesmo. Óleo de motor. Falando aqui da EcoSport, o motor dela 2.0 Duratec pega 4.3 litros com a troca do filtro. Então você vai precisar comprar pelo menos 5 litros. E o óleo utilizado aqui é o 5W30, recomendado pela montadora. E eu coloquei aqui o Motorcraft 100% sintético, que vai ficar em R$ 155,00 os 5 litros de óleo. Já para a Tucson, o motor Beta 2.0 pega exatamente 4 litros de óleo. E no manual indica o 5W30 ou o 5W20. Como eu coloquei 5W30 para EcoSport, vou colocar aqui também para a comparação ficar mais justa. Coloquei aqui também da Motorcraft 100% sintético e com API SL, que vai atender com folga a exigência mínima da Hyundai. Então os 4 litros aqui ficam em R$ 124,00. A diferença é por causa de 1 litro apenas. Correia de acessórios. Para ambas aqui eu cotei da Daico. Para a EcoSport vai ficar em R$ 82,00 sem o tensor, só a correia. E para a Tucson vai ficar em R$ 97,00 um kit de 3 correias, porque é uma correia da direção hidráulica, outra do alternador e a outra do ar-condicionado. Na EcoSport é uma correia que faz todas as funções, mas aqui também está cotado sem tensor, só as correias. Agora chegamos na parte de sincronismo. Na EcoSport ela usa corrente de distribuição. Vou colocar o valor aqui, mas não vai entrar no somatório final, porque não é um item de troca periódica. Coloquei aqui um kit da Cedras e vai ficar em R$ 602,00. E o que vem nesse kit? Uma corrente, 3 polias, 2 guias e um tensor. Já para a Tucson, ela usa correia dentada. O valor da correia dentada vai entrar no somatório final, porque é um item de troca periódica. E eu coloquei aqui um kit da Gates, que acompanha uma correia mais 2 tensores. Vai ficar em R$ 299,00. E chegamos agora na parte de filtros. Filtro de ar da Mali para EcoSport, R$ 99,00. Filtro de ar para Tucson, R$ 49,00. Filtro de óleo, também da Mali, para EcoSport, R$ 50,00. Para Tucson, R$ 42,00. Filtro de combustível para EcoSport da Vega, R$ 34,00. Filtro convencional, que vai na parte inferior ali do carro. Já para Tucson, vai ficar em R$ 116,00, porque é o filtro que trabalha interno ao tanque. Filtro do ar-condicionado da Mali para EcoSport, R$ 22,00. Para Tucson, R$ 34,00. Kit de amortecedores, cotei aqui para ambos os carros, da Monroe. Para EcoSport vai ficar em R$ 1.452. Para Tucson, R$ 2.056. E esse é o valor dos 4 amortecedores mais kits de batente, coxim, coifa, tudo incluso. E como são carros com transmissão manual,
não vai entrar aí a troca do fluido da transmissão, troca periódica. Então chegamos no somatório final de peças. Começando pela EcoSport, vai ficar em R$ 5.089. Lembrando que nesse somatório não entrou o valor do kit de corrente de distribuição. Já para a Tucson, o custo total da revisão vai ficar em R$ 6.517. E aqui entrou o valor da correia dentada, do kit de correia dentada, porque é um item de troca periódica, como eu já disse. E quanto custa para encher o tanque dos dois carros? Vamos falar de combustível agora? E eu cotei aqui o abastecimento com gasolina, que está um pouco mais em conta aqui na minha região, proporcionalmente. Então o litro da gasolina está R$ 5,99. E falando primeiro aqui da EcoSport, o tanque dela pega 52 litros. Então vai ficar em R$ 311,48 para encher o tanque dela. Já para a Tucson, não tem escolha, porque ela é só gasolina. E o tanque dela pega 58 litros. Então vai ficar em R$ 347,42 para encher o tanque. E como é o consumo? Dados de ficha técnica. Começando pelo Ford. Na cidade faz 6 km por litro no etanol, 8,5 na gasolina. Na estrada, 7,2 no etanol, 10,5 na gasolina. Já a Tucson, que é só gasolina, vai fazer 8,5 na cidade, a mesma coisa da EcoSport, e 10 na estrada. Então observem que ela gasta um pouco mais do que a EcoSport na estrada. E claro, se você andar de maneira mais tranquila, sem muita pressa, antecipando bem o trânsito à frente, pode ser que você consiga médias um pouco melhores ali na casa dos 11, 12 km por litro na estrada. Mas são carros um pouco pesados, motores mais potentes, tem essa média mesmo. E o quão longe você consegue ir com esses dois? Vamos falar de autonomia agora? Também são dados de ficha técnica. Começando pela EcoSport. Na cidade, você faz até 312 km com um tanque de etanol e 442 com um tanque de gasolina. Na estrada, 374 km com um tanque de etanol e 546 com um tanque de gasolina. Já a Tucson, na cidade, faz 493 km com um tanque de gasolina e 580 km com um tanque de gasolina na estrada. Observem que os tanques de combustível desses dois carros não são tão grandes, né? São tanques na média aí para um SUV, para um hatch médio, até para alguns carros sedãs. Então não tem uma autonomia tão alta assim. E como esses carros vêm equipados? Vamos falar da EcoSport primeiro? De série ela já vem com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, trava elétrica, retrovisor elétrico, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital com refrigeração no porta-luvas, computador de bordo, airbag duplo, ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para os 5 ocupantes, controle de tração e estabilidade, farol e lanterna de neblina, ISOFIX, assistente de partida em rampa e sensor de estacionamento traseiro. Então bem equipada nessa versão 2.0 Freestyle. E como opcionais poderia ser equipada com 6 airbags e bancos de couro. E o som, ele é de CD com MP3, entrada USB, conexão Bluetooth e comandos no volante. Bem completinho EcoSport. Agora vamos falar da Tucson. Ela é equipada de série com direção hidráulica, com ajuste apenas de altura, vidro elétrico nas 4 portas, trava elétrica, retrovisor elétrico, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado convencional, airbag duplo e ABS, encosto de cabeça para os 5 ocupantes, mas cinto de 3 pontos só para quem vai nas laterais. E farol de neblina. E como opcional, apenas bancos de couro. Então já observem aí bem menos equipamentos do que no Ford. E o som também não era tão completinho. Ele era CD, MP3 e USB. Não tem Bluetooth nem comandos no volante. Isso tudo é consequência do projeto, que é mais antigo na Tucson, como eu já disse. Então, alguns equipamentos ainda não eram disponíveis. Isso foi se resolver depois, quando lançou a X35, que viria para substituir a primeira geração da Tucson. Mas, nesse comparativo aqui com a EcoSport, ambos 2014, a EcoSport se sai melhor no quesito equipamentos. E a parte mecânica? Falando da EcoSport, como eu disse, é um 2.0 Duratec, 141 cavalos na gasolina e 147 no etanol, podendo gerar 18,9 kg de torque na gasolina e 19,7 no etanol. Peso potência de 8,6 kg por cavalo, então tem um desempenho legal, pesa 1.260 kg
Então é um SUV, mas um SUV não tão pesado, um ponto positivo. Porém o porta-malas é bem pequeno, além de ser raso, na minha opinião, ele é pequeno. 362 litros. Então se você vai viajar com 5 passageiros mais bagagem, pode ser um problema. Mas a manutenção é tranquila, vamos dizer assim, relativamente. É um motor que equipou muitos carros da Ford. Equipou Focus, EcoSport, em vários anos ali de produção. Então já é um motor bem resolvido, não tem muito segredo ali na parte mecânica. Algumas peças de trocas corretivas podem ser mais caras, então fique atento com esses detalhes. Já a Tucson usa um motor que é só gasolina, é o Beta CVVT de 142 cavalos. Então comparando aqui só na gasolina com o EcoSport, observe que a potência é praticamente a mesma. E 18,8 kg de torque, também praticamente o mesmo torque. Porém, o peso-potência é de 10,8 kg por cavalo, porque a Tucson é bem mais pesada, ela pesa 1.535 kg. Retomadas com ela vão ser um pouco mais lentas, desempenho e ultrapassagens vão ser um pouco mais lentas em relação ao EcoSport. Porém, a Tucson ganha muito em porta-malas. Se a sua prioridade é compartimento de bagagens, ela se sai muito bem, 528 litros. É porta-malas digno de sedã médio. Então é um ponto que você deve ficar atento na hora de decidir qual dos dois comprar. O que é mais importante? O desempenho do EcoSport ou o porta-malas da Tucson? O que vai pesar mais para você? A desvalorização talvez um pouco mais elevada da Tucson? Ou a cesta de peças um pouco mais barata da EcoSport? Ou o valor de tabela um pouco mais barato da Tucson também? Vimos aí uma diferença de R$6.000 praticamente de um carro para o outro. Então ficam aí esses dados para você decidir qual será a melhor compra. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir no final uma playlist que eu vou deixar com vários outros vídeos nesse formato de cesta de peças, comparativo, tudo em detalhes. Talvez você está em dúvida entre dois carros, talvez já esteja lá o vídeo que você está procurando. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.